nós temos aqui o exemplo das nossas slides, o exemplo que tem 4 tratamentos a serem avaliados, tratamento A, B, C, D, estão casualizados aqui, casualização referente às colunas, 4 colunas, e as linhas, as 4 linhas. Então nós temos aqui os valores da nossa variável resposta, né? E ao lado em vermelho cada um dos tratamentos que foi casualizado, certo? Então o que a gente precisa fazer? O somatório das colunas, que a gente chama de y.j, somatório das linhas, que a gente chama de y.k, certo? Então a gente faz esse somatório, somando 11, mais 12, mais 8, mais 17, vai dar os valores de 48, 27, 38, 39. Muito bem. Assim como a gente fez o somatório das colunas, vamos fazer o somatório das linhas. Somando 11 mais 4 mais 7 mais 15, 37, 32 e 46. Muito bem. Somando 17 mais 7 mais 12 mais 10, 46. O somatório geral do experimento, nós vamos somar as 16 unidades experimentais, somando cada uma das nossas parcelas. Outra forma mais simples é somar os 4 valores das somatório das linhas ou os 4 valores do somatório das colunas, vai dar o mesmo resultado, certo? Esse valor dá 152. E esse valor a gente chama de y ponto. É o nosso somatório geral do experimento, tranquilo? Da mesma forma que a gente fez o somatório das linhas e das colunas, vamos fazer o somatório dos tratamentos. No entanto, nós precisamos identificar onde estão os valores de cada um dos tratamentos, já que eles foram aleatorizados dentro da nossa matriz. Então aqui nós temos a primeira repetição do tratamento A, que vale 12. Aqui a segunda repetição do tratamento A, valor 7. Aqui a terceira, vale 7. E aqui a quarta, que vale 5. Então somando 12 mais 7, mais 7, mais 5, nós vamos chegar ao resultado de 31. Então, somatório do tratamento 1, 31. Assim a gente vai fazendo para o B, para o C e para o D. 39 somatório do B, 53 o somatório do C e 29 o somatório do D. Da mesma forma que nós fizemos os somatórios dos tratamentos, vamos fazer a média dos tratamentos, dividindo o somatório deles pelo número de repetições utilizado, que nesse exemplo é 4. 31 dividido por 4 é igual a 7,8. Da mesma forma, vamos fazer para os próximos tratamentos. O segundo dá 9,8. O tratamento C, 13,3. O tratamento D, 7,3. Tranquilo? Então temos o somatório dos tratamentos e temos a média dos tratamentos. A gente chama o somatório dos tratamentos y ponto, porque quando esse i vale 1, nós temos o primeiro tratamento. Quando i vale 2, o segundo tratamento e assim sucessivamente. Y barra i ponto se refere à média dos tratamentos. Y ponto j ponto, somatório das colunas. Y ponto k, somatório das filas ou linhas. Tranquilo? Então essa é a primeira parte para nós montarmos o nosso quadro da análise de variância. Então a gente já tem os valores que nós precisamos organizados. Então vamos ao cálculo do quadro da análise de variância do delineamento quadrado latino. Nós já calculamos os somatórios das linhas, das colunas, dos tratamentos. Agora vamos montar o quadro da análise de variância. Começando pelos graus de liberdade. O grau de liberdade, tanto de coluna, linha e tratamento, vai ser o número de elementos que tem cada um desses fatores menos 1. Então, colunas vai ser 4 menos 1, 3. Da mesma forma, a linha 4 menos 1, 3. Tratamento 4 menos 1, 3. Total é o número total de unidades experimentais, que é 16 nesse exemplo. Menos 1, 15.
por diferença nós encontramos o grau de liberdade do erro, que é 1 no total, 16 menos 1 grau de liberdade total, menos cada um dos outros graus de liberdade, então 15 menos 9, 6. Ou pela equação I menos 1 vezes I menos 2, certo? Também vai dar o valor 6. Então vamos à soma de quadrados. Soma de quadrado total é igual a somatório de y I j k ao quadrado menos y ponto ao quadrado dividido por jk, certo? Quem é y i jk ao quadrado somado? Y e jk são cada uma das nossas unidades experimentais. Então, quando nós temos o j valendo 1 é a primeira coluna, k valendo 1 a primeira linha. Então, coluna 1 com linha 1, nós temos o tratamento D, que o valor da nossa unidade experimental é 11. E assim a gente vai fazer o somatório de cada uma dessas unidades experimentais elevadas ao quadrado. Então vai ser 11 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais até a nossa última unidade experimental, que vai ser 10 ao quadrado. 10 ao quadrado menos a nossa segunda parte, que a gente chama de fator de correção. Y ponto. Nós vimos que y ponto tem o valor de 152 dividido por jk, dividido por 4 vezes 4. O somatório ao quadrado de cada uma das unidades experimentais vai dar um total de 1630. Vai ficar 1630, que é o resultado de cada uma das unidades experimentais elevadas ao quadrado e somada, menos essa segunda parte da expressão, que é 152 ao quadrado dividido por 16, que é 4 vezes 4. Isso vai dar 1444. Essa diferença vai dar o resultado de 186, que é a nossa soma de quadrado total. 186, a nossa soma de quadrado total. Essa é a variação total do nosso experimento. Parte dessa variação vai ser colunas, parte das linhas, parte do efeito de tratamento e parte do erro aleatório, certo? Então vamos à nossa próxima soma de quadrado. Soma de quadrado de coluna. Qual que é a equação? Somatório de y. Coluna indicado pela letra J. Então, ponto J ponto ao quadrado dividido por I, menos essa segunda parte da expressão, que a gente chama de fator de correção. Que a gente já viu que esse fator de correção tem o valor de 1444. Então, menos o fator de correção. Quem que são esses elementos de y ponto j ponto? Nós vimos aqui que y ponto j ponto tem esses valores de 48, vou fazer o que? Elevar ao quadrado e somar com o próximo. Mais 27 ao quadrado, mais 38 ao quadrado, mais 39 ao quadrado, isso tudo dividido por I, que é 4. Menos o fator de correção, que nós já vimos que vale 1444. Quanto que vai dar essa expressão? Elevando ao quadrado e somando cada um desses elementos. Vai dar um total de 1499,5. 1499,5 menos 1444 vai nos dar a soma de quadrado de coluna. E isso vai dar 55,5. Essa é a nossa soma de quadrado das colunas. 55,5. Tranquilo? Então vamos à próxima soma de quadrado. Soma de quadrado de linha. A soma de quadrado de linha dada pela equação somatório de y, linha identificada pela letra I. Então, ponto, no lugar do I e ponto no lugar do J, K ao quadrado dividido por I menos o fator de correção. Quem são os valores de y ponto K? Y ponto K, nós já vimos que são o somatório das linhas
que tem esses valores. 37 ao quadrado mais 37 ao quadrado mais 32 ao quadrado mais 46 ao quadrado. Isso tudo dividido por 4 menos 1444, que é o fator de correção. O valor do somatório das linhas ao quadrado vai nos dar o valor de 1469,5. 1469,5 menos o fator de correção vai nos dar o valor de 25,5. Certo? Então nós temos aí o valor da soma de quadrado das linhas. Tranquilo? Então passamos para a soma de quadrado de tratamento. Soma de quadrado de tratamento é dado pela equação somatório de y. Indicação de tratamento é o i, ponto ao quadrado, dividido por i, menos o fator de correção. Quem é y e ponto? Nós vimos aqui na soma dos tratamentos que y e ponto é a soma de cada um dos tratamentos. Somatório das repetições de cada um dos tratamentos. Tem o valor de 31 ao quadrado mais 39 ao quadrado mais 53 ao quadrado mais 29 ao quadrado. Isso tudo somado e dividido por i, que vale 4, menos o fator de correção, 1444. Esses valores elevados ao quadrado somado vai dar um total de, já dividido por 4, 1533. 1533 menos 1444 vai nos dar o valor de 89. Essa é a soma de quadrado de tratamento. 89,0. Faltando agora somente a nossa soma de quadrado de erro. Soma de quadrado de erro, podemos fazer por diferença a soma de quadrado total menos cada uma das demais somas de quadrado. Soma de quadrado de coluna, soma de quadrado de linha e soma de quadrado de tratamento. Então, soma de quadrado de linha menos soma de quadrado de coluna menos soma de quadrado de tratamento. Esses valores são soma de quadrado total 186 menos 55,5 menos 25,5 menos 89. Essa diferença vai dar um valor de 16, que é a soma de quadrado de erro. Tranquilo? Então, calculados a soma de quadrados, vamos partir para o cálculo dos quadrados médios. Calculadas as somas de quadrados, vamos calcular os quadrados médios. Os quadrados médios, basta dividir a soma de quadrados pelo seu respectivo grau de liberdade. No caso da coluna, 55,5 dividido por 3 vai nos dar 18,5000, utilizando 4 casas decimais para uma precisão maior. Da mesma forma, para a linha, 25,5 dividido por 3, isso vai dar 8,5000. Para tratamento, 89,0 dividido por 3 vai nos dar 29,6667. 29,6667. E para o erro, 16,0 dividido por 6 vai nos dar 2,6667. Para total, não precisa calcular o quadrado médio. Está feito, então, o cálculo dos quadrados médios para cada uma das fontes de variação de interesse. Agora passamos para o valor do f calculado. O valor do f calculado também é uma conta bastante simples, onde a gente divide cada um dos quadrados médios pelo denominador, que é o nosso quadrado médio do erro. Então, para o f calculado de coluna, basta dividir o seu quadrado médio, que é 18,5, dividido pelo quadrado médio do erro, que é 2,6667. Esse resultado vai dar 6,94. Aqui no f calculado nós podemos utilizar apenas 2 casas decimais, pois compararemos esse valor com o valor do f tabelado, em que a tabela nos dá esse valor também com 2 casas decimais. E assim fazemos para a fonte de variação linha, em que a gente vai dividir aí
o valor do quadrado médio da linha, que é 8,5, com o denominador sendo também o quadrado médio do erro, 2,6667. Esse resultado, 8,5 dividido por 2,6667, vai dar o valor do F calculado. Esse resultado dá um valor de 3,19. O F calculado de tratamento, basta dividir o quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio do erro, da mesma forma que fizemos para as demais fontes de variação. 29,6667 é o quadrado médio de tratamento, dividido por 2,6667, que é o quadrado médio do erro, vamos ter então o valor do F calculado de tratamento. Esse resultado dá 11,13. Agora basta nós encontrar na tabela o valor da estatística tabelada do teste F, que para isso nós precisamos do valor do grau de liberdade de cada uma das fontes de variação e também do grau de liberdade do erro. No nosso nível de significância considerado de 5% pedido no exercício, nós vamos na tabela e consultamos 3 e 6. Na tabela F, 5%, esse valor é equivalente a 4,76. 4,76. Da mesma forma, para a linha 3 e 6, ou seja, o seu grau de liberdade e o grau de liberdade do erro, aí na tabela é os mesmos valores para a coluna e será também os mesmos valores para o tratamento. Ou seja, esses valores serão sempre iguais para o delineamento quadrado latino, que tem como exigência de que o número de linhas, colunas e tratamentos sejam sempre o mesmo. Ele é um quadrado. Então, dessa forma, sempre o valor do F tabelado será sempre o mesmo. Agora, nós passamos para os testes de hipótese. O próximo passo, então, é calcularmos os testes de hipótese para cada uma das fontes de variação. Então, vamos fazer cada um dos passos para cada uma das fontes de variação relativa aos testes de hipótese. O primeiro teste de hipótese, vamos fazer referente a colunas, em que o primeiro passo do teste de hipótese é estabelecer justamente as hipóteses. Então, nós temos duas hipóteses, a hipótese H0, que se refere à variação das colunas sendo nula, não existindo diferença entre as colunas, não existindo variação, ou a hipótese alternativa, a nossa hipótese H1, de que essa variação das colunas ela é diferente de zero, e essa fonte de variação que foi utilizada, ela se faz necessária, ela foi diferente às colunas. O próximo passo é estabelecer o nosso nível de significância, que no exercício foi definido de 5%, que é o usual na pesquisa agrícola. O próximo passo é estabelecer o F calculado, que nós já estabelecemos lá no nosso quadro da análise de variância. O F calculado para a fonte de variação coluna deu 6,94. O próximo passo é nós estabelecer o valor do F tabelado. F tabelado, nós encontramos ele em função do alfa, dos graus de liberdade da fonte de variação coluna e grau de liberdade do erro, certo? Esses valores para a fonte de variação coluna alfa é de 5%, então F 5%, grau de liberdade de coluna é 3 e grau de liberdade do erro é 6. Então nós vamos na tabela e vamos encontrar esse valor que nós já colocamos na nossa tabela, nosso quadro da análise de variância, 4,76. O próximo passo é decisão e conclusão, onde a gente desenha o gráfico da nossa distribuição F, que tem mais ou menos esse comportamento, e nós temos o valor do F tabelado, que é a nossa referência para estabelecer as regiões do nosso gráfico. Então, o nosso valor do F tabelado, que foi de 4,76, o valor do F tabelado é a referência, é o valor fixo da nossa tabela para esses graus de liberdade de coluna e de erro. Esse valor na tabela vale 4,76. E o que esse valor, essa posição nesse gráfico representa? Que à direita desse valor nós temos o percentual de 5% da densidade de probabilidade, ou seja, a área abaixo dessa curva, quando integrada, vai nos dar 5% da densidade total dessa distribuição F, certo? Essa região à direita
desse valor do F tabelado nós chamamos de região crítica ou simplesmente região de rejeição da hipótese H0. Se essa é a região de rejeição da hipótese H0, à esquerda teremos a região de aceitação da hipótese H0. Quem são as hipóteses H0 e H1? Essas hipóteses definidas aqui no início do nosso teste de hipótese. Então, se nós posicionarmos o nosso valor do F calculado nessa distribuição F e ele ficar na região de aceitação da hipótese H0, nós vamos aceitar que a variação das colunas não é diferente. Caso contrário, se nós posicionarmos o nosso valor do F calculado e ele ficar posicionado na região crítica ou região de rejeição da hipótese H0, nós vamos rejeitar essa hipótese e, por consequência, aceitar a hipótese alternativa, a hipótese de que a variação das colunas realmente ela é diferente de zero, ela é significativa. Então, fazendo isso, o nosso valor da estatística calculada para a coluna foi de 6,94. Essa distribuição F, ela aumenta da esquerda para a direita. Se aqui, começando no zero, aqui está o 4,76, o 6,94 estará aqui na região crítica, 6,94 é o nosso F calculado, certo? Portanto, a gente chega à conclusão de que o efeito de coluna é diferente, ou seja, nosso F calculado ficou à direita, ficou na região crítica, na região de rejeição da hipótese H0, portanto, nós vamos aceitar a hipótese alternativa, a hipótese H1, de que a variação decorrente das colunas é realmente diferente e se faz necessário manter essa fonte de variação caso venha se repetir esse experimento. Feito o teste de hipótese para a coluna, agora vamos para o teste de hipótese referente à próxima fonte de variação, que é linhas. Mantive a mesma estrutura porque nós vamos fazer um teste de hipótese com os mesmos passos, certo? O primeiro passo é estabelecer as hipóteses, agora estamos falando relativo às filas, então é de que a variação das nossas filas, a hipótese H0 é de que essa variação ela é nula, e a hipótese alternativa é de que a variação das filas ela é diferente de zero. O nosso nível de significância mantém o mesmo 5%, o valor da estatística calculada para linhas ou filas foi de 3,19%, o valor do F tabelado com os mesmos grau de liberdade de filas ou linhas e grau de liberdade do erro, nós já encontramos de que 3 e 6, esse valor na tabela vale 4,76 também. Então, nós passamos para o último passo, que é a decisão e a conclusão. Nós vamos verificar que o valor do F tabelado é 4,76, a direita região crítica, a esquerda região de aceitação da hipótese H0. Posicionando nosso valor do F calculado, 3,19, agora nós vamos verificar que esse valor do F calculado ele vai ficar na região de aceitação da hipótese H0. Então, 3,19, aqui está o nosso F calculado e ele está na região de aceitação da hipótese H0. Então, para o efeito de linhas ou filas, nós vamos aceitar a hipótese de que a variação entre as linhas ela não é significativa. Então, se nós formos repetir esse experimento nas mesmas condições, nos mesmos tratamentos, no mesmo local, com o mesmo material experimental, essa fonte de variação que nós consideramos relativas às linhas ou às filas não é necessário. Feito o teste de hipótese para as filas e colunas, agora vamos para a fonte de variação tratamento. A estrutura é a mesma, os mesmos 5 passos. Vamos primeiro estabelecer as hipóteses. A hipótese H0 de que o efeito de tratamento é igual a zero, ou seja, os tratamentos não diferem entre si, ou a diferença existente é atribuída ao acaso, e a hipótese alternativa de que realmente o efeito de tratamento é diferente de zero, e um fator sistemático, no caso, o efeito do tratamento, ele é significativo. O nível de significância mantém o mesmo 5%, o valor do F calculado nós buscamos na nosso quadro da análise de variância, que foi de 11,13%, o valor do F tabelado mantém o mesmo, que é igual para as 3 fontes de variação, e aí nós posicionamos o valor do F calculado na nossa distribuição, que aqui nós temos o F tabelado 4,76, aqui nós vamos ter um valor de 11,3, bem à direita, 11,13, o nosso valor do F calculado para o efeito de tratamento, ou seja, ele fica na região
crítica na região de rejeição da hipótese H0, então nós vamos aceitar a hipótese alternativa, a hipótese de que o efeito de tratamento é significativo. Dessa maneira, nós concluímos a análise do delineamento quadrado latino, em que o efeito de tratamento foi significativo. Como o efeito de tratamento foi significativo, nós temos que analisar a característica dos tratamentos que estão sendo analisados, se eles são do tipo qualitativo ou do tipo quantitativo, e proceder uma análise complementar. No caso desse experimento, desse exemplo, nós estamos tratando de diferentes tipos de adubo como sendo os tratamentos, em que nós vamos, por suas características de ser um tratamento qualitativo, ou seja, os tipos de adubo se diferem por suas qualidades, nós precisamos aplicar um teste de análise complementar, visto que o teste da hipótese nos mostrou que existe diferença significativa entre esses tratamentos. Então, analisando as médias desses tratamentos, nós temos aqui que o adubo C teve uma média um pouco mais elevada que os demais. No entanto, só com o teste da hipótese, a análise de variância, o teste F, não é possível concluir quais são os melhores ou qual é o melhor tratamento e quais são os piores ou qual é o pior tratamento. Para comparar esses tratamentos, nós precisamos fazer uma análise complementar através de um teste de comparação múltipla de médias, visto que os tratamentos são qualitativos, que nós vamos aprender numa próxima aula. Se os tratamentos fossem do tipo quantitativo, nós íamos proceder uma análise de regressão, em que nós vamos aprender também num próximo momento. Então, ficamos por aqui, a análise do quadrado latino com detalhes aí. Obrigado, até um próximo vídeo.